O Antigravity estourou nos últimos meses e não foi à toa. É a primeira IDE agêntica de verdade que você não precisa ficar digitando código ao lado de um chatbot. Você dispara agentes autônomos que planejam, fazem workflows, abrem seu terminal, testam no browser, te entregam artefatos verificáveis. Você realmente vira o arquiteto do sistema enquanto os agentes codam para você. E nos últimos vídeos aqui eu cobri grande parte do Antigravity, tanto da parte de skills, workflows, como que você configura a ferramenta. Vai aparecer aqui os vídeos. Se você ainda não viu, recomendo que você veja, até para também fazer um pouco mais sentido esse vídeo que nós vamos fazer hoje. Porque hoje eu vou juntar tudo isso e nós vamos criar um produto do zero usando o Antigravity, mas de maneira profissional. Nós vamos gastar um bom tempo planejando o produto, planejando toda a arquitetura do sistema, para que quando a gente executar a construção do código, isso já vai sair bem mais liso, bem mais completo e com a segurança necessária. Então hoje você vai aprender a parar de criar esses sistemas genéricos que você acaba empacando no meio, principalmente quando começa a surgir os problemas, você não consegue debugar e você gasta ali todos os seus limites e créditos ali com essas ferramentas e não consegue sair do lugar. Para isso eu criei um workflow chamado SaaS Builder e nós vamos utilizar esse workflow que vai fazer todo o processo de ideação de produto até a criação de todas as PRDs, tudo dentro do Antigravity. Nós vamos gastar um bom tempo trabalhando a ideia e o conceito e a arquitetura do produto antes de enviar isso para o agente. E o workflow que eu construí vai liderar para que a gente construa todo o projeto, toda a ideia do projeto, toda a estrutura de banco de dados, toda a estrutura de back-end, de front-end, antes do agente codar. Vocês vão entender também como funciona e vou deixar aqui na descrição do vídeo o workflow liberado para que vocês possam acessar e também utilizar. Então, peço que fiquem até o final do vídeo, porque realmente, se você está aprendendo a utilizar essa ferramenta, é muito importante que a gente agora saia um pouco do conceito e vamos para a prática, e vocês vão entender como que a gente vai sair do outro lado, beleza? Meu nome é Breno, sou fundador da Lion Lab Comunidade de Inteligência Artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para poder passar um pouco do conhecimento para vocês. Então, deixa o seu like no vídeo, deixa um hype, segue o canal, isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho, e o link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre IA e aplicações, você será muito bem-vindo. Venha contribuir com a gente e nós também vamos contribuir com vocês. Então, bora pro vídeo. Então, para a gente não perder o fio da meada, sabem que eu sempre faço uma aulinha aqui antes da gente ir para a prática. Preciso bater um pouco do conceito aqui para vocês entenderem o que nós vamos trabalhar aqui, e depois nós vamos lá para o Antigravity e nós vamos rodar aqui o workflow e vamos aqui produzir a ferramenta que eu vou mostrar passo a passo. Esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, mas cara, se você realmente tem um interesse ali de usar isso aqui de forma profissional, eu recomendo que você fique até o final, entenda como se planeja aqui o produto primeiro, como se estabelece a arquitetura, para só depois sim começar a dar os comandos para a sua LLM, beleza? Vamos lá. Então, quem já conhece aqui o sistema do Smith, o Agent Smith, que é um sistema que é liberado aqui na comunidade, no repositório da comunidade, é um sistema que multi-agentes, multi-empresas, que você configura o agente no maior nível de detalhe. Agora está com sub-agents aqui que você pode configurar, enfim, tem multi-tenants, multi-agentes, você pode configurar seus agentes de todas as formas, tem aqui, enfim, tudo que há de melhor aqui foi implementado nesse sistema, e esse sistema ele é liberado na comunidade para a galera poder fazer o pool ali, e, enfim, e seguir o jogo a partir dali. Né, e você quiser adequar, o código vai ser seu. Isso é liberado para todos os membros. E agora nós vamos criar aqui o nosso querido Ads Smith, que é um novo projeto, onde vai ser um agente que vai criar anúncios profissionais para você dentro de um Canva, em diversos formatos, com CTA, etc. E nós vamos utilizar uma camada do Link Graph ali para poder estourar vários subagentes, fazer ali os anúncios da melhor forma possível. Então, primeira coisa que nós temos que fazer aqui é, obviamente, que é a ideação. Então, cara, é um agente de marketing que nós vamos construir aqui com o Antigravity. Show de bola. Queremos utilizar aqui Next.js, o Fast API, Supabase, LangGraph e o Nano Banana Pro. Beleza, tá aqui a stack do projeto. Basicamente, nós vamos usar isso aqui. Talvez vai aparecer alguma outra coisa ali de acordo com o que a gente for desenrolando o fluxo. Então, o produto vai funcionar de maneira bem simples dessa forma. Ó, o usuário faz um cadastro, depois ele faz um briefing ali no chat, manda imagens e tal, do que ele está querendo, a marca dele, etc. Faz aqui o upload.
Vai ter uma análise da IA aqui, que está muito simplista aqui dessa forma, vou mostrar para vocês, vão ser 7 agentes conectados num grafo. Aqui vai ter a geração de copies, vai ter a geração de imagens, e aqui vão apresentar lá dentro de um canvas lá o criativo pronto, o usuário vai poder ali alterar esse criativo se ele quiser, etc e tal. A ideia principal e simples é isso aqui. Isso aqui ele está inspirado no workflow que eu tenho aqui do Clone Ads. É um workflow que inclusive está disponível aqui na comunidade. Basicamente, você preenche um formulário aqui, faz o upload de várias referências, o tom que você quer o anúncio, o nicho que você quer, se é B2C, B2B, você sobe a imagem, sobe o seu website, e aqui eu vou estourar diversos agentes. Eu vou procurar no 4Play, que é uma API que pesquisa anúncios, quais são os anúncios que estão mais dando certo e por quê. Aqui vem análise de mídia, análise de imagem, análise de vídeo. Aqui tem dados de contingência, caso a 4Play aqui não encontre nenhum anúncio. Aqui a gente tem outra análise de dados aqui, que faz aqui os apelos emocionais, né, composições, pacing. Aqui temos aqui uma análise do website. Aqui eu gero ideias a partir do website e aqui eu gero aqui o prompt da imagem final com todas essas informações que eu fiz durante todo o fluxo. E aí aqui a gente manda ali para o FOAI, manda para o Nano Banana para poder gerar ali essas imagens. Show? Então a ideia vai partir desse fluxo aqui, mas depois, obviamente, nós vamos incluir várias coisas aqui, porque a partir do momento que nós estamos fazendo isso a nível de aplicação, eu vou ter uma liberdade de fazer isso aqui muito mais parrudo e muito mais escalável, beleza? Vamos lá. Então, para vocês terem uma ideia aqui de como que vai funcionar, nós vamos ter aqui um agente orquestrador, vamos ter mais esses dois caras aqui que vão fazer análise de mídia. Se o cara enviar vídeo, imagem, vai para um agente, se não, ele vai para outro de contingência, que ele vai trabalhar ali apenas algumas palavras e keywords. Aqui vamos para análise de dados, depois para análise de website. Então, cada cara desse aqui vai ser um subagente que vai ser spawnado ali no grafo. Não necessariamente vai ser obrigatório seguir esse fluxo aqui, porque a gente está falando do Land Graph. Então, o agente principal orquestrador ali, ele vai conseguir. E aí vem para geração criativa e depois vai para geração da imagem. E depois a gente vai jogar tudo isso aqui num Canva, beleza? Então, essa é a ideia central do que nós vamos construir aqui. Nós vamos bater um pouco na teoria e vocês entenderam o que já tem na minha cabeça antes de eu começar ali a entrar na ideação do produto e pensar em gerar os PRDs, e aí depois nós vamos lá para o Antigraft, beleza? Então, cara, Context Engineering, já falei algumas vezes sobre isso aqui, né? Engenharia de contexto. Então, cara, sem contexto é você chegar lá no Antigraft e falar assim, faz um SaaS aí para mim, que o usuário, ele fala isso e vai sair uma planilha ali de financeira para ele, enfim, algo genérico, você vai ter resultado genérico, o famoso código espaguete. Com contexto, a partir do momento que você coloca rules, workflow e mais PRD, você vai ter um resultado profissional, código estruturado. Breno, vai ter erro? Vai ter erro, cara. Mas eu te garanto que você vai ganhar algumas semanas construindo um produto desse, se você seguir esse fluxo aqui que eu estou te aconselhando você seguir. Então, cara, as rules aqui, em poucas palavras, são instruções permanentes que fica sempre ligado no agente, ou seja, algumas instruções que você já vai dar para ele antes, né, de começar a desenvolver, e isso vai estar ali embutido no prompt do agente a cada vez que você dá um comando para ele, ele vai seguir aquelas rules. E os workflows são receitas sob demanda ativa, que você vai ativar um comando ali e ele vai seguir exatamente aquele workflow. Nós vamos ter um exemplo disso aqui, básico de como que vai funcionar. Então aqui eu deixei também um exemplo, ó, cara, o exemplo aqui Discovery, depois ele solta o PRD, depois ele pega o esquema do banco de dados, depois ele planeja o back-end, depois o front-end, depois a segurança. Isso aqui tudo carregado num workflow, que é exatamente o que nós vamos testar daqui a pouco. Então, e as rules aqui é a mesma coisa, cara. Qual que é a configuração de stack, qual que é a linguagem, qual que são as guidelines. Então, assim, o que você coloca? O idioma do projeto, os princípios, padrão de código, o que não fazer, a stack definida e configurações globais, beleza? Então, assim, cara, algo que vocês vão precisar para qualquer projeto. Isso aqui foi uma evolução muito forte do Antigraft. E você, cara, tem que usar isso aqui, não só no Antigraft, mas no Cloud Code também, a mesma coisa. Enfim, as skills, você precisa utilizar isso. Veja os vídeos aqui de rules e os vídeos de skills também aqui, que eu já falei bastante sobre isso aqui, vocês vão ter uma ideia legal. Beleza. E aí, cara, o que é o Discover mais o PRD? Que é algo que vai fazer parte do nosso workflow.
O discovery, cara, o agente, ele vai te fazer diversas perguntas e você, junto com ele ali, vai descobrindo detalhes da sua ferramenta, do que você vai construir. Então, sem esse discovery aqui, o agente ele vai começar a não ter um contexto total do que efetivamente o seu projeto precisa. Então, quando a gente disparar o workflow, nós vamos aqui, vou disparar com esse comando aqui, e aí o agente vai fazer diversas perguntas, vai ter todas as respostas, e no final a gente vai sair com 2 PRDs gerados, um para o front-end, um para o back-end. Eu achei melhor a gente dividir isso aqui, até para a gente poder utilizar agentes diferentes para poder desenvolver o sistema. Beleza? Então aqui eu dei exemplos aqui cara, autenticação, dashboard, o que tem que ter no PRD, aqui as partes aqui de métricas, admin, prompts, o agente de marketing, o que ele vai ter, upload de mais, análise, etc e tal. Então, ou seja, coloquei aqui, ó, cara, 10 minutos de planejamento pode evitar 10 horas de retrabalho. O que eu mais vejo é a galera dando comandos genéricos, sem ter pensado direito no produto, e de acordo com o produto for se desenrolando, o cara vai tendo ideias novas, só que aí aquela ideia conflita com a regra que ele já implementou, e aí tem que refazer tudo, e você gasta token, gasta tempo, e a aplicação ela não fica da melhor forma possível. Beleza? E aqui, depois disso, banco de dados, nós temos que decidir o banco de dados, e aí, obviamente, eu sempre uso aqui bastante o Supabase, eu tenho uma aula aqui também sobre banco de dados, que eu cobri todos os tipos de banco de dados. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, ao Postgres, né, outros bancos de dados não relacionais, para você saber qual banco de dados utilizar para cada tipo de aplicação. Aqui, obviamente, nós temos que ter o RLS ligado para todas as tabelas, né, o porteiro ali, a segurança do código, e é isso aqui nós vamos utilizar o Supabase. Então, por que o Supabase? O Supabase, cara, nada mais é do que um cara que está conectado nesse cara aqui, ó, no Postgres, que é o banco de dados real. Então, assim, banco de dados, galera, a não ser que você precise de bancos, de tipos de bancos de dados diferentes, banco vetorial, banco não relacional, banco relacional, o banco de dados é uma tecnologia que ela já está entregue, galera. Então, assim, não tem muito mais, tipo, não tem algo melhor ou pior. Só tem para isso, para esse tipo de função, você vai usar esse banco. Para outro tipo de função, você vai usar esse outro banco de dados. Mas não tem nada mais de tipo super inovador que, pô, faz uma puta diferença. Então, só escolha aí o que se você tem mais intimidade e vamos para cima. O mais importante é ter essas decisões aqui do banco de dados para você poder escolher aqui se isso aqui vai ser um multi-tenant, que aí vai ser, cara, multi-empresas, multi-usuários, como que vai ser a sua aplicação? No caso aqui do AdSmith, como que vai ser? Vai ter usuários, vai ter administradores, vai ter só o admin master, que sou eu, e os usuários vão ser os próprios users ali, não vai ter uma empresa no meio, não vai ser B2B, vai ser B2C, enfim, é algo que a gente tem que definir antes do negócio acontecer. Então aqui você define aqui algumas entidades, né, o profiles, os planos, subscription, se vai ser plano ou não, como que o cara vai te pagar, como que ele vai utilizar a sua ferramenta, como que você vai cobrar dele. Tudo isso é algo que você tem que pensar antes, né, não depois que você fez o produto. Decisão de modelagem também de tabelas, se vai usar JSONB, se vai usar array simples ali, decimal, enfim. Todas essas decisões aqui são decisões ideais que você já tem que saber antes de você começar a desenvolver. Beleza. Aqui, back-end, também todo mundo sabe que eu gosto do Fast API. Cara, é o Express do Python que tem superpoderes. Então, ele tem async nativo, os type hints ali com Pydantic, tipos obrigatórios. Então, a IA gera código melhor com esses tipos. Autodocumentação, então tem o Swagger ali, e a OpenAI que é gerado automaticamente. E até aqui trabalha aqui o ecossistema Python, LangChain, LangGraph e outros tipos de bibliotecas ali de IA, beleza? Então, back-end, nós vamos trabalhar de Fast API. Autenticação, nós já estamos definindo aqui que vai ser Iron Session mais proxy, que funciona aqui, ó, login, Supabase confirma a identidade, o Next.js cria um cookie encriptado, que aí é essa Iron Session, para você não expor dados dentro do front-end. O cookie aqui viaja automaticamente, a API root descrita e extrai o user ID, a Fast API aqui recebe aqui o user ID, aplica a RLS, e aí matamos o nosso sistema com muita segurança. Então, cara, você entende que você já pensando nisso antes, quando sua LLM for criar aí a sua ferramenta, você já sabe que esse tipo de autenticação aqui com Iron Session mais proxy já tem que estar
previamente acordada que ele vai fazer. Senão ele vai expor os seus IDs lá, ID de empresa, ID de usuário, lá no console lá, o atacante ele só aperta F12 ali, cara, ele já tá por dentro do seu sistema, tá tranquilo, beleza? Então, dei o fluxo de autenticação aqui, e aí aqui nós vamos usar aqui o LangGraph para poder orquestrar aquele tanto de agente. Então aqui tem o briefing, tem aqui a análise, o GM Vision, imagem, análise de website, tem aqui os caras que vão fazer a ideação, tem o cara do copywriting aqui e tem o prompt aqui que nós vamos mandar de image generation, porque aqui não é o usuário dando um prompt diretamente para o Nano Banana Pro. O usuário ele vai conversar, vai explicar ali o que ele quer pro agente e esse prompt detalhado ele vai ser gerado para um agente interno aqui da plataforma baseado em todos os dados que a gente extraiu. Essa é a ideia, o conceito geral. Beleza? E para isso nós vamos utilizar o LangGraph, que, cara, biblioteca muito fácil de utilizar e que já está praticamente tudo pronto, com pouco código você consegue executar isso aqui com muito poder, beleza? Aqui nós vamos trabalhar também com streaming em tempo real, né, cara, de acordo com que, não sei se vocês já sabem o que é streaming aí, às vezes quando você tá falando ali com seu agente, o agente ele pode mandar aquele textão tudo de uma vez, ou ele pode ir escrevendo aqui de acordo com o que vai chegando as mensagens. Isso aqui é um streaming em tempo real. De acordo com que os tokens vão chegando para ele, ele vai repassando aquilo ali pro chat, e ali fica algo um pouco mais visual para o usuário, né? Ele não tem que esperar tanto tempo para de repente aparecer um textão ali na tela dele. É a forma como o Smith aqui também foi desenvolvido, então isso é algo que ficou bem legal, beleza? Então vamos lá, front-end, vamos utilizar o Next, e aí vamos utilizar aqui o ShadCN UI, que é o código é seu e você customiza esses componentes livremente. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada de como que vocês fazem para customizar esses componentes. E aí a gente vai criar aqui, tem uma landing, tem o login e o registro, tem um dashboard, o chat com a gente, vai ter a galeria ali, né, o canvas ali, e aí nós vamos trabalhar esse front-end aqui. E aí nós vamos buscar referência aqui no 21st Dev, no Chat Themes aqui, Dribble, Linear Stripe, que aqui são todos sites aqui que você consegue pegar os códigos e referências dos componentes e jogar aqui para dentro do seu projeto. Então você vê realmente aquele componente ali e fala, cara, eu quero usar isso aqui. Muito provavelmente vai ter um botãozinho lá com o código disso. Você simplesmente vai jogar isso aqui para dentro do Antigraft e gerar a mesma interface, beleza? Segurança. Aqui, fundação da casa, nós já precisamos ter definido antes, né? Então, todas as tabelas do banco devem ter RLS ativo, né? O Iron Session aqui também HTTP only, o Cores aqui vai ter que estar configurado, o File Upload aqui vamos ter que colocar tipo, tamanho, né? Porque senão o cara vai estourar de enviar imagem dentro do sistema. Aqui nós vamos ter o Input Validation do Pydantic, o Rate Limit por usuário também tem que estar configurado, para o cara não explodir aqui também no nosso servidor. Vamos ter que trabalhar aqui o Stripe Webhook validado, né? O oficial ali da Stripe. Vamos colocar ali as nossas variáveis no Env, nossas variáveis de sistema. E também aqui vamos colocar aqui logs sem dados sensíveis. Isso aqui nós já temos que estar previamente definido, porque isso aqui tem que virar uma rule, cara. Isso aqui antes do cara desenvolver, eu tenho que estar aí tudo isso aqui escrito, a forma como eu quero, para ele nem começar errado e eu ter que corrigir depois, beleza? Show! Então, vamos lá, integração end-to-end, o fluxo tem que ser mais ou menos dessa forma. Vai ter um login, dashboard zerado, novo projeto, chat com a gente, perguntas estratégicas, upload fotos referência, aí faz a análise de A, conceito dos anúncios, faz cópia ali para o Facebook, e aí mais que o for aí ou Nano Banana, né, no caso aqui, Nano Banana, joga ali para uma galeria de criativos e depois ali a gente vê o cálculo de créditos consumidos. Então, cara, os conceitos-chave aqui que nós vamos utilizar para construir isso, Context Engineering, que é o onboarding do funcionário, que no caso, cara, é a sua LLM ali, o Anti-Gravity, você vai dar o contexto máximo para ele, nós vamos colocar ali rules e um workflow, nós vamos criar o PRD, ele vai criar o PRD baseado nesse workflow que nós vamos criar, as RLS aqui, multi-tenant, Iron Session, proxy, tudo isso aqui vai estar embutido nessa rule aqui. E aqui o LangGraph também, obviamente, a gente vai dar essa instrução para ele poder utilizar. E aqui toda aqui a parte de escrita, que é o streaming, o formulário e a redação, nós vamos utilizar o JSONB ali em grande parte do projeto. Beleza? Cara,
Show de bola. Então, tentei não me estender muito aqui para vocês entenderem mais ou menos o que que nós vamos construir. Agora nós vamos aqui para dentro do Antigrav e eu vou mostrar para vocês como funciona o workflow. Depois nós vamos para desenvolvimento e vamos ver o que que vai sair lá do lado de lá, beleza? Então aqui já dentro do nosso Antigravity, nós vamos aqui, antes de começar aqui esse workflow, nós vamos aqui configurar uma rule e eu vou colocar, obviamente, o workflow aqui dentro. E eu também vou colocar uma skill aqui de documentação de APIs, que é uma skill que eu gosto. Cara, não é cravado na pedra aqui, tá? Isso aqui, para esse projeto, o que eu preciso é só disso aqui, até porque eu não posso ficar criando muita rules aqui, porque isso aqui entra dentro do contexto do agente. Rapidamente, isso aqui pode estourar limites ali. Beleza? Então, vou dar só uma repassada nessa rule aqui. Eu vou deixar ela também aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem utilizar, fica à vontade. Então, aqui, ó, a primeira coisa é a autenticação de sessão. Então, cara, como que eu quero que seja autenticado? Front-end aqui, o cookie HTTP only, aí session secret, vai ter que criar aqui uma session secret no meu ambiente. Front-end nunca se comunica diretamente com o back-end, toda request passa pela proxy, beleza? E aí aqui, cara, ó, regras de RLS das tabelas do banco de dados, APIs e endpoints, depois vocês dão uma lida legal aí, como que vai funcionar, os tipos de APIs e endpoints, proteção dos dados do front-end, código assíncrono, todas as routes e serviços Fast API devem ser assíncrona, todas as chamadas de API externas, Supabase, Stripe, LLMs devem ser await, nunca bloqueantes. Cara, parece idiota você ter que falar isso, até para um cara que é desenvolvedor, já tá ligado disso aqui, mas, cara, a IA ela não sabe. Se você não fizer isso aqui, você pode ter certeza que em algum momento ela vai criar alguma coisa síncrona, porque ela quer resolver o seu problema ali o mais rápido possível e não tá se preocupando com realmente o que você quer, beleza? Então tem streaming de resposta de IA com SSE, nunca guardar a resposta completa para enviar, conexão com o banco via APIs externas, beleza. Agentes de IA, como eu sei que eu vou utilizar agentes de IA, então eu já deixei aqui LangGraph, devem ser implementados com LangGraph, State Machine com nós e transições, resposta do agente deve ser aqui o Structure Output do Pydantic Models, para ficar mais fácil, né? Nunca pode ser texto livre para dados estruturados. Aí aqui depois eu também tenho uma regra aqui da qualidade do código, da forma como eu quero o código. Depois tem nomes e legibilidade, então, sem abreviações ambíguas. Aí aqui nomes consistentes. Às vezes o cara usa get users no módulo, aí depois ele usa fetch users em outro sem motivo. Enfim, cara, utilizar sempre a mesma coisa. Aqui como que ele deve tratar os error handlings aqui, manter sempre a lógica limpa, usar os exceptions em vez de return codes. Cara, tá muito bem explicadinho aqui. Não é uma rule muito grande, cara, 5.782 caracteres aqui, que vai colocar ali, vai ser injetado ali dentro do prompt do agente. Tem a estrutura da organização aqui, da forma que eu quero, a documentação do README, que ele vai ter que documentar cada vez que ele construiu uma feature, e o padrão do código aqui, a forma como eu quero que o código fique. Aí, cara, se você é desenvolvedor, você vai entender isso aqui legal. Se você não for, pode perguntar aí para sua LLM para poder entender exatamente o que está escrito aqui. Vou deixar essa rule aqui na descrição do vídeo. Se você quiser usar, pode usar, fica à vontade. E aqui temos essa skill aqui, cara, que nada mais é do que uma parte de documentação de APIs. Aqui é importante só para mim, talvez não seja importante para vocês. Vou deixar ali também umas skills dessa do Antigravity que você consegue puxar diretamente lá do repositório deles, tá? Cara, para mim é importante isso aqui para eu poder entender como que vai ser retornado os erros de API e ter um padrão para isso aí, para que isso aqui vai ter muitas chamadas de API, então eu vou precisar fazer isso aqui, beleza? Agora, o workflow que nós vamos chamar é esse cara aqui, ó. Esse workflow foi eu que criei ele, então acho que vai ser relevante para você também, mas importante que vocês mudem algumas coisas aqui, porque eu já deixei aqui que é a stack padrão que vai ser, enfim, é importante que vocês mudem aí, mas, cara, o agente aqui ele tá configurado para te fazer algumas perguntas ali, e você vai poder alterar qualquer coisa que tiver aqui. Então, cara, basicamente ele vai te fazer diversas perguntas e ele vai preencher tudo isso aqui, ó, visão, funcionalidade, monetização, texto, PRD, vai criar aqui os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e no final o objetivo disso aqui tudo é ele gerar 3 documentos. Documento de requisitos de produto, vai gerar um do front-end, um do back-end
e ele vai gerar um plano de implementação. Isso aqui, se a sua ideia estiver bem detalhada e se você souber muito, você vai demorar mais ou menos 1 hora para preencher todas as perguntas do agente. Ele vai realmente te fazer tanta pergunta o mais detalhado possível e você vai ter que ler. Então, cara, pensa que você vai utilizar esse workflow aqui para poder fazer a sua implementação. Vai demorar provavelmente mais de 1 hora para você responder tudo o que precisa ser respondido, você ler e discutir com a gente. Mas eu te garanto que no final, até a sua ideia do seu produto, ela vai estar muito mais bem organizada na sua cabeça. Provavelmente ele vai te perguntar coisas que você nem pensou e que você já deveria ter em mente, tá? Muitas vezes o grande problema de quando você usa as ferramentas é que você começa a construir alguma coisa ali, não planejou nada direito, não sabe nem o que vai dar, não sabe como é que é o método de cobrança, você não sabe nem o que está rolando ali e que vai simplesmente desenvolvendo de acordo com o que está na sua cabeça. Isso, cara, geralmente não dá certo. Então, aqui a gente criou esse método aqui. Para rodar ela, nós vamos simplesmente colocar aqui um build SaaS, e eu vou apertar o play aqui e eu vou responder todas as perguntas ali. Então, eu vou fazer exatamente isso aqui agora, e aí depois eu vou vir repassando todas as perguntas que o agente fez, e ali a maioria das respostas, obviamente, eu vou demorar mais de 1 hora para poder responder isso aqui, mas realmente vai sair algo muito detalhado. Depois disso, nós vamos mandar o agente desenvolver o que foi planejado e a gente vai entender o que vai sair do lado de lá. Daqui a pouco a gente volta. Show de bola. E aqui, depois desse tempo todo aqui preenchendo, ele finalmente aqui gerou tudo que a gente precisa. Foram várias perguntas. Realmente você abre a sua mente aqui, expande de acordo com as perguntas que ele faz desse workflow. Cara, foi perto de 1 hora realmente que eu demorei. Isso porque eu já tinha muito bem estruturado o produto, como eu mostrei para vocês na aula ali no ScaleDraw, o que seria, como que funcionaria, etc. Já tinha ali um workflow ali do N8N. E aí, o que ele fez aqui, cara? Ele gerou aqui um Discovery Notes, gerou aqui o PRD do back-end, do front-end e o Implementation Plan. O que é esse Discovery Notes? De acordo com que ele vai me fazendo as perguntas aqui, ó, veja que esse contexto dessa conversa aqui ficou gigantesco. E ele vai seguindo o workflow ali, me fazendo cada pergunta bonitinho, conforme tá lá dentro da automação que ele tem que me perguntar. Isso aqui tudo são coisas que eu respondi para ele. Então, se você vê que esse projeto ele ficou gigantesco, as perguntas que ele fez. E aí, por que ele vai fazendo esse Discovery Note aqui e vai anotando a cada pergunta? Porque quando ele vai gerar esse cara aqui, o PRD, ele vai usar todas essas informações de tudo que ele já me perguntou para poder gerar essa documentação. E se ele deixar tudo aqui na conversa, o contexto dele vai estourar. Ele não vai lembrar de tudo que eu respondi para ele e vai acabar sendo um tempo perdido. Então, o que o agente faz? A cada pergunta, ele vai anotando aqui. Então, a primeira coisa que ele me pergunta aqui é a visão, quais são os problemas que sua ferramenta vai resolver, o público-alvo, qual que é a referência. Eu mandei uma referência para ele de um Canva, com um chat do lado ali do GenSpark, eu queria mais ou menos aquilo ali, e aí eu tenho um pitch aqui, e depois a gente vai para o nível de funcionalidades. E aí, qual que é a funcionalidade, o que o usuário vai poder fazer, qual a geração de criativos via chat, como que o usuário vai selecionar ali, se ele vai selecionar uma marca, a edição do Canvas, e aí aqui, ó, IA é core do produto, então vamos utilizar aqui a arquitetura de subagents do LangGraph com agentes especializados, e aqui ele colocou quais são os agentes que vão ser utilizados. Então veja que antes de qualquer coisa, de a gente começar a brincar aqui, ele já sabe de praticamente tudo. Aqui eu dei a referência do workflow do N8N, peguei o JSON e colei aqui para ele, falei, cara, é mais ou menos isso aqui que eu quero gerar, só que aqui vai ser a diferença vai ser visual, como que vai ser exibido isso aqui para o usuário, ele vai poder editar a imagem, etc. Aqui já coloquei aqui quais são os modelos, né, para ele aqui, FAL-AI, Nanobanana. Então, assim, aqui parece que ficou um arquivo, pô, difícil de ler, ruim, mas é porque isso aqui é para ele entender. Entenda que do lado dele aqui, ele foi simplesmente fazendo algumas perguntas aqui para mim e eu fui respondendo naturalmente, cara. Pergunta por pergunta, ele não me fez muitas perguntas de uma só vez. Então, você vê aqui, ó, tem algum produto parecido, referência, algo como o X mais diferente de Y, pode citar qualquer plataforma. E aí aqui eu dei o print aqui do GenSpark, ó, tem o do GenSpark, um chat lá do Canvas, ele pode editar a imagem, criar outros formatos, fazer alteração, etc. Gostou aqui da referência, e aqui logo em seguida
Ele já me manda, ó, resume o produto em uma frase curta, tipo um pitch de elevador. Aí ele dá um exemplo, como que você tem que resumir isso. Porque tudo você dando contexto para o agente depois entregar a melhor coisa possível. Senão, ele simplesmente vai inventar da cabeça dele e você vai ficar muito puto com o resultado. Aqui, quando eu listei as 3 principais coisas que o usuário precisa no AdSmith, eu já expliquei totalmente o que precisa e eu já lancei um JSON gigantesco aqui, que é o JSON daquela automação para ele entender perfeitamente. Olha o tamanho que ficou essa resposta aqui. O JSON completo eu mandei para ele. Aí ele entendeu legal, ó. Salvei todas as funcionalidades, a referência do workflow eu tenho no Discovery Notes, que é esse cara aqui do meio. E aqui ele me perguntou, ó, quais integrações externas você vai usar? E4Play, Tavle, FOAI, Gemini. E aqui, cara, eu expliquei todas as integrações que a gente vai ter. E aí você senta, você pensa, cara, vai ter mais alguma? Vou precisar falar de mais alguma coisa? Porque ele já prepara o terreno, entendeu? E aí eu falei, cara, preciso que você pesquise os modelos mais novos. É porque pensa que esses caras aqui, eles não estão treinados com dados de atualidade. Se você fala para ele que você quer usar um Gemini 3.1, ele vai virar para você e falar assim: esse modelo não existe, é um modelo fictício. Então fala, cara, pesquisa na internet que eu já nem quero ter essa discussão com você, beleza? E aqui a próxima dúvida dele, padrão, já é: como que você pretende monetizar o AdSmith? Isso aqui também é dúvida que geralmente o cara nem sabe como que, vai ser, eu vou cobrar do usuário uma assinatura, mas ele nem pensou nos custos, de como o custo da infraestrutura, custo de LLM, custo de geração de imagem, o cara não pensou em nada e já fala assim, chega lá, eu cobro uma assinatura, vou pensar, vou cobrar R$ 500, baseado nas fontes da minha cabeça. Então, cara, calma, pensa, ele tá te perguntando, como você pretende monetizar? Assinatura mensal, créditos, freemium, vai ter híbrido? Cara, eu falei exatamente aqui como que ele vai monetizar e ainda falei para ele que vai ter que logar todos os tokens, nós vamos ter que cobrar um valor X vezes a mais que os tokens que é utilizado na plataforma, para eu nunca poder tomar prejuízo. Então, vamos ter que ter um Celery Worker ali, que é um job que fica rodando, que a cada 5 minutos cobra todos os tokens gastos dos usuários, porque isso tem que rodar paralelamente ao sistema. Então, é algo que eu já tive uma experiência também construindo isso lá no AgentSmith, e aqui eu simplesmente já dei a forma correta dele criar isso, criar uma tabela para salvar os tokens, para salvar os logs, e depois disso a gente vem cobrando. E ali também tem que ter uma tabela de subscription, que é a tabela lá da Stripe ali, para poder utilizar, fazer uma assinatura mensal, enfim. Então, isso aqui eu já deixei claro para ele e ele vai anotando tudo aqui do lado, cara. Você vai ver que, de acordo com o que você vai responder no workflow aqui, esse documento aqui gigantesco aqui, ele vai crescendo. E aí, depois que ele me faz todas as perguntas, ele faz um resumo ali e ele vai gerar ali o User Stories, cara. Esse User Stories aqui é muito simples e muito legal de você ler, porque realmente você imagina você utilizando a ferramenta, a sua ferramenta que você está criando como usuário. Então ele cria aqui, ó, User Stories 1. Como usuário, eu quero me cadastrar com e-mail, nome, telefone, CPF, endereço e senha para minha conta do AdSmith. Aí critérios, todos os campos são obrigatórios, e-mail válido, CPF válido, enfim, etc. Aí aqui no 2, como usuário, eu quero fazer login com e-mail e senha para acessar a minha conta. Aí, critério de autenticação, Iron Session, cookie, etc. Aí, como usuário, quero fazer logout para encerrar minha sessão de forma segura. Como usuário, quero recuperar minha senha via e-mail. Então, você vê que como ele fala assim, como usuário, eu quero fazer diversas coisas que, na verdade, são as coisas que o seu sistema vai fazer. Então, isso aqui dá certo com qualquer tipo de sistema que você vai desenvolver. E quando o agente ele lê isso aqui, ele fala, putz, como usuário, eu quero cadastrar minha marca com nome, logo, fontes, paleta de cores. Então, para eu fazer isso, eu tenho que criar isso, assado, tem que criar uma tabela, tem que criar um lugar onde ele vai fazer o upload dessa marca, onde ele vai falar qual fonte que é, qual paleta de cores. Então ele vai, você vai ter a visão e o agente vai ter a visão também. Então aqui critérios, como usuário quer gerenciar múltiplas marcas. Então vai ter que ter uma tela CRUD ali, onde ele vê todas as marcas ali, e ele vai gerenciar essas marcas para ele poder colocar essas marcas em cada tipo de anúncio, né, em cada tipo de ad que ele está gerando ali, o criativo que ele vai gerar. Aí, briefing criativo. E aí, cara, ele vai, olha o tanto de coisas que o usuário vai fazer. Isso tudo a gente foi discutindo. Ele gerou, obviamente, ali uma primeira, exemplos ali do que ele acha que esses user stories tem que ser. E, obviamente, eu li cada uma delas e fui adicionando uma ou outra de acordo com o que a gente foi desenvolvendo aqui. Então, cara, é algo que realmente leva tempo, você tem que ler tudo. Eu garanto para vocês que essa 1 hora que você vai gastar aqui, e cara, se você não tiver o produto muito bem idealizado, você vai gastar muito mais que 1 hora, mas você vai economizar semanas de desenvolvimento e muita dor de cabeça, muito menos dor de barriga você vai ter quando esse cara começar a desenvolver seu sistema. Criou muitas users aqui, cara, ó.
memória e contexto. Como usuário, eu quero que o agente me pergunte quem eu sou, qual a empresa que eu trabalho e qual é o meu negócio para que ele se lembre de mim nas próximas sessões. Isso aqui porque o agente vai ter memória. Com aqui, billings e planos. Como usuário, eu quero ver os planos disponíveis, assinar um para desbloquear a plataforma. Como usuário, eu quero ver meu consumo de crédito e saldo restante para saber quanto que eu posso usar. Então, cara, foi gerando tudo aqui bonitinho. E aí, depois disso, a gente vai para os requisitos funcionais, né? Que aí ele chega aqui, ó. Sistema de cadastro com campos e-mail, login via e-mail, logout, recuperação de senha, CRUD com as marcas, enfim, deixou isso aqui muito bem explicado. A parte dos agentes, pipeline de geração multi-agente. Aí o LangGraph aqui, ele colocou agente que é keyword, que busca termos, agente for play, agente análise de mídia, agente web, agentes padrões, agente conceito e agente prompt de imagem. Beleza. E aqui, obviamente, tem a geração de imagem, que eu vou chamar ali o nanobanana, o FOAI, etc. E aí, depois disso, a gente veio para os requisitos não funcionais, que aí, cara, que vai cobrir a segurança ali, o performance, paginação, dark mode, a forma como eu pedi, eu falei para ele que eu queria um sistema muito parecido com o sistema do anti-gravity, aqui o dark mode do anti-gravity, login de tokens, e aqui ele vai gerar aqui também outros requisitos, cara, que você vai ter que ler um a um de como que ele vai gerar isso, ó, indicador de créditos restante visível em todas as partes, histórico de consumo. Então entenda, cara, que ele vai te dar opções aqui também, se você não souber responder, ele vai te dar opções ali para você responder A, B, C, D ou E. Eu recomendo você usar a C e, cara, se você tiver alguma dúvida, lembre que você tem a sua LLM favorita aí, o Claude, o ChatGPT, o Gemini, cara, pergunte para essas LLMs, não sabe responder alguma coisa, o agente aqui do antigo tá falando alguma coisa, não fica discutindo muito com ele aqui, vai para sua LLM, depois você volta aqui e responde ele de forma concisa e sabendo o que você está falando, beleza? E depois disso aqui, cara, a gente já veio para o banco de dados, cara. Ele criou aqui, ó, as tabelas, né, entidades, né, que vão precisar ter. Então, depois de tudo que nós conversamos aqui, o agente falou para mim, ó, eu acho que vai ter que ter essas tabelas, o users, brand, conversations, conversation messages, aí a media library, plans aqui de assinatura, subscript, que é a assinatura do usuário, o saldo de crédito dos usuários, eu acho que tem que ter essas tabelas. E aí eu dei uma lida aqui, cara, e aí aqui nós vamos usar o LangGraph para tudo que estamos fazendo, então provavelmente vamos precisar de tabelas de checkpoints, né? Aí mandei um print para ele aqui dessas tabelas. Vamos também colocar o LangSmith incluído no projeto para poder ver o que as IAs estão fazendo e debugar caso for preciso. Então ele vai ter que implementar ali o LangSmith. Cara, é praticamente uma linha de código também. Principalmente dentro das sessões seria ideal para que ele se lembre do que foi falado. Então vamos usar isso nativamente do LangGraph. Vamos ter também uma tabela de memória, onde o usuário deverá ser perguntado quem é, qual a empresa. Então veja que lá em cima, quando ele falou esse lance da memória, que eu li ali para vocês, eu ainda não tinha falado isso aqui para ele. Então ele voltou lá naquele documento e falou: como usuário, eu quero falar quem sou eu e tal, para o agente se lembrar de mim. Ele fez aquilo lá a partir dessa instrução que eu dei para ele. Então falei para ele que ele teria que criar uma tabela user memories aqui, e aí separe, aí aqui embaixo também eu pedi para ele separar a tabela users, porque ele criou apenas uma tabela de usuário. Então pense que eu sou o usuário administrador e o usuário que é meu cliente é o usuário que está usando ali a plataforma, que vai gerar os anúncios, etc. Ele é o users. Eu sou admin user, então falei, cara, historicamente isso não dá certo ficar separando as tabelas apenas por role. Que aí o que é role? Eu sou o Breno, minha role é admin, mas está tudo dentro da mesma tabela. Só que a tabela de users, ela tem muitos campos ali que o admin user não precisa. O admin user não precisa de campo crédito. Então, para quê? Eu não tenho crédito, eu não gasto crédito. Quem gasta crédito é o usuário. E aí eu vou ter um campo ali na tabela, vai ficar sempre vazio. Então, eu achei melhor dividir. Então, pedi para ele criar a tabela admin users separadamente. E aqui ele veio e criou as tabelas conforme eu pedi. Adicionou aqui o admin users, aqui adicionou user memories. E aí aqui, enfim, ele fez aqui bonitinho do jeito que eu quis. E aqui, cara, do lado de cá aqui, ele vai trabalhando aqui. Aqui eu ainda estou nos requisitos não funcionais. Ó, tabela. Aí aqui, beleza. Aí quando eu aprovei aqui essas tabelas aqui, ó, falei aprovado, ele vem criando todas as tabelas, todos os campos de todas as tabelas, bonitinho, o que que precisa, brands, conversations, aí o briefings, aí depois ele vem aqui conversation message, creative, plans, subscriptions, cara, todas as tabelas com todos os campos que precisa, ó, o campo de LLM pricing aqui para você poder cobrar aqui o preço das LLMs,
user memories. Então, ou seja, você tá vendo que eu já tenho as tabelas muito antes, o cara nem codou nada, eu já tenho todas as tabelas estruturadas. Pelo menos as tabelas aqui iniciais que, cara, vão cobrir 90% do meu sistema hoje. E aqui ele já vem aqui com as RL policies, que tá lá no minhas rules, que é obrigatório, ele tem que colocar as políticas de role level security aqui dentro do Supabase, então ele já vai rodar tudo isso aqui, tá vindo tudo bonitinho, ó. Tem os triggers aqui das tabelas também, ou seja, já estruturou aqui, ó, criou aqui a indexação do banco de dados também. E aí depois ele vem aqui o seed data, que é o preço das LLMs, ele vai ter que fazer esse seed aqui para poder colocar dentro da tabela, senão eu não consigo cobrar o meu usuário. E aqui também, ó, a configuração dos agentes, porque eu como admin master ali da ferramenta, eu vou configurar cada um dos agentes, né, os prompts, como que ele vai gerar as imagens, porque o usuário ele vai conversar um chat ali com o agente orquestrador, vai passar a ideia dele, vai passar a marca, vai dividir a imagem ali, mas todos os outros agentes do fluxo, quem configura sou eu, então por isso a gente precisa aqui ter esse agents config aqui, beleza? Aqui ele criou um diagrama aqui, de como que vai funcionar isso aqui, e aqui depois ele já cria a estrutura do back-end, ó, como é que vai ser todos os arquivos que vão ser criados e gerados aqui no back-end. Ele já, cara, ficou sensacional o trabalho que ele fez aqui, as API routes que ele precisa, os schemas, aqui o webhook da Stripe, aqui no billing, aqui os agentes, aqui o graph, o state, aí os nós aqui dos agentes, que vai precisar, as tools que eles vão utilizar, e aqui os prompts de cada um. Beleza. Aqui temos o serviço aqui de memória, o serviço de upload e o worker aqui, que é a parte de billing aqui, que é a parte de cobrança. Beleza, então aqui temos todos os endpoints do back-end, porque tudo que vai ser comunicado entre o front-end e o back-end vai ser ali por endpoints, todos esses endpoints aqui vão ser autenticados, então isso também está lá nas rules, a gente já planeja dessa forma, então não tem como ele gerar nenhuma rota insegura aqui dentro do sistema. E aqui do lado de cá ele gerou, né, tudo que eu estou mostrando para vocês é isso aqui, ó, Backend Architecture, que ele colocou 12 modos organizados aqui, e aqui ele me mostra como que vai ser os modos, as telas que vão ter, ó, 5 CRUDs, duas telas, 2 login, logout, tabela do admin users, tudo bonitinho. Aí aqui o Agent Lang Graph, 10 nós com fluxo completo, Agent State, aqui o Celery Worker que eu vou ter que criar, e aqui eu falei para ele aqui como que vai funcionar o fluxo e pedi para eu repassar o fluxo com ele de novo, porque eu tava meio confuso ali, como que ia funcionar ali depois que o usuário mandasse a imagem. Então, a partir disso aqui, a gente repassou o fluxo, ele implementou o sistema de prompts aqui para cada um dos agentes para eu poder configurar isso como admin, e aí depois eu repassei para ele um fluxo completo, que aí nesse caso aqui eu peguei o fluxo do N8N que eu tinha, eu joguei isso aqui no Cloud, eu falei, Cláudio, só destrincha para mim o fluxo, eu vou pegar só o que é importante e o que eu acho que faz sentido a gente levar para esse sistema, para eu usar como referência para ele poder não perder nada. E joguei aqui para ele todo o fluxo e ele entendeu legal. E aí ele fez bastante mudança a partir disso aqui, que já era algo que já estava ficando um pouco fora do que a gente estava pensando. E aí, ó, excelente referência. Agora tem um fluxo completo com os prompts reais. Vou atualizar a arquitetura do Agent Graph e com a base nesse workflow aqui do N8N, adaptando para a lógica do Lang Graph, beleza? Depois ele me mostrou aqui o pipeline, que como que vai ser, o orquestrador, que é uma conversa livre. Aí depois vem a descrição visual do produto. Então, entenda que, cara, ele tá destrinchando toda a ideia do sistema e ele tá anotando tudo aqui do lado, galera. Tá tudo, assim, perfeito a forma como eu passei, ó. Fase 1, orquestrador. Fase 2, a análise da imagem. Fase 3, um agente que vai gerar ali uma keyword. Aí tem o user prompt, aí depois vem para fase 4. Se o cara vai usar a ForPlay, a API, aí vai enviar lá para para buscar os concorrentes. Ele já deixou aqui a URL da ForPlay. Fase 5, vamos analisar as mídias aqui que foram geradas lá da ForPlay. E aí, como que vai sair a resposta disso aqui? Cara, depois disso aqui, eu dei uma instrução para ele, porque cada usuário vai escolher a marca que ele está usando. Por exemplo, eu tenho uma loja, um e-commerce, chama Denote, eu tenho a Lion Lab, então eu posso ter as duas marcas cadastradas ali. Eu quero gerar um criativo para a Lion Lab, é de uma cor, é de uma forma, e o da Denote é outro tipo de fonte, de cores, de escrita, de padrão, de tom da marca. Então eu falei para ele que ali ele
eu tinha que escolher qual marca que eu estava gerando aquele criativo dentro do chat. E aí ele se adequou isso aqui, ficou bacana. Pedi para ele seguir, e aí agora, ó, só falta etapa 7, que é gerar os PRDs do back-end, do front-end, o Implementation Plan. E aqui, cara, beleza, eu pedi para ele seguir o jogo, ó, e aí ele gerou aqui todos os PRDs, ó, estrutura 18 tabelas, 55 endpoints, 10 agentes LangGraph, Celery Worker, Middleware, Security, aí a estrutura do front-end, todas as rotas, os wireframes, o Canva, o admin, o design system, que é Dark Mode, e as animações. E aqui ele já meteu a implementation plan. E aí, cara, ele gerou aqui esse arquivo, tanto esse aqui, que é o do back-end, ó, com tudo bonitinho, o que precisa, e ele ainda vai poder consultar o Discover Notes se ele ficar com alguma dúvida. E agora, cara, ele vai começar a codar maravilhosamente bem. O front-end é a mesma coisa, toda a estrutura do front-end. Você vê que vai ficar um sistema grande isso aqui, porque não é um sistema simples de implementar. Aqui o desenho de mais ou menos como que vai ficar, o front ali, o conversa 1, conversa 2, as marcas ali, mídias, que ele vai poder ver. E agora, cara, a partir disso aqui, é meter bala para o cara poder desenvolver. Ou seja, eu levei um tempo para poder planejar tudo isso aqui, e agora ele vai dividido aqui, ó, olha o tanto de taskzinho que ele vai ter que ir matando, tasks pequenas, para ele poder ir ele consulta o PRD, ele consulta o Discover Notes, ele vai entendendo, se ele tiver dúvidas, ele vai me perguntar. E esse workflow aqui, cara, o resultado dele é que ele te traz um planejamento profundo do produto que você está implementando, para você parar de sair fora de ficar digitando ali comandos genéricos ali, e a IA desenvolvendo um monte de coisa ali, cara, que realmente vai te dar muito trabalho para você corrigir depois, sem falar a raiva que você vai passar, o cara construindo uma coisa errada, mas quando você for ver mesmo, o errado era você que estava dando comandos genéricos para ele ali sem menor planejamento. Então, é ideal que vocês utilizem esse workflow aqui, testem aí, fala nos comentários depois o que vocês acharam. E, cara, agora nós vamos para o desenvolvimento aqui, não vai ser algo que vai ser entregue em um dia, né? Então, desconfiem dos caras que falam assim, aqui é one shot, um prompt só, já sai o negócio perfeito. Cara, não vai ser assim que vai acontecer. Vão ter várias dores de barriga que eu vou ter que resolver aqui, mas o planejamento ele tá completo. E aí depois que eu desenvolver todo esse sistema aqui, eu vou deixar liberado aqui na comunidade. Quem quiser levar esse código aqui, fazer o pull do código, entender como foi construído, fica à vontade, fazer parte do repositório aqui, tranquilo, vocês vão poder pegar. Obviamente que eu vou gastar alguns dias para desenvolver isso aqui. Isso aqui não é algo que você entrega rápido, porque, cara, sistema realmente de respeito, você não vai conseguir construir em poucos dias. Mas eu garanto para vocês que com o planejamento desse aqui, eu vou te economizar algumas semanas para você deixar esse produto pronto para produção, né? Production ready, eu vou te economizar. Beleza? Bom, então é isso. Eu espero que vocês aproveitem aí, utilizem essa estratégia aqui dentro do Antigravity, né? Utilize esse workflow. Vou deixar a rule aqui também disponível para vocês utilizarem, caso vocês tenham interesse. Essa skill também que eu utilizo ali, depois eu mostro para vocês como que fica isso, a parte de documentação ali das APIs, que eu gosto também de utilizar. Veja que você não precisa ficar usando muitas coisas aqui dentro do Antigravity, é algo que você vai escolhendo tanto as rules ali quanto outras skills, de acordo com que realmente o projeto que você vai utilizando e o que você vai precisar durante o percurso. Isso é algo que você vai aprendendo com o tempo. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, fazer a idealização de um produto do zero aqui e montar as documentações, as PRDs de forma profissional, com tudo o que você precisa. Você tem que gastar esse tempo para poder você gerar ali produtos de alta qualidade, evitar ali um monte de dor de barriga, evitar um monte de erro que você fica ali gerando ali continuamente. E aí depois eu vou gravar um outro vídeo aqui, depois do desenvolvimento pronto, para mostrar para vocês também as dores de barriga que eu tive ali, os problemas que eu tive durante a implementação disso aqui. Até é importante para passar um pouco dessa experiência para vocês. Mas eu garanto para vocês aqui que realmente vai iniciar o MVP ali já com um produto e um código bem liso, bem melhor que se eu simplesmente fosse desenvolvendo ali sem saber onde era o final desse produto. Beleza? O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre IA e aplicações aqui, Vibe Coding, você será muito bem-vindo. Pode vir aqui, vem contribuir com a gente aqui. Nós também vamos contribuir com vocês. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.